Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Meu nome é Pedro Henrique Balbino de Souza. Os meus sobrenomes em siglas formam a sigla HBS e por algum motivo que às vezes é um mistério, eu acabei sendo reconhecido pelo nome Pedro HBS, ao qual eu respondo hoje. Eu nasci no quilombo Manzungunzu Caiango, na cidade de Belo Horizonte, um território reconhecido em 2007 pela Fundação Palmares, no estado de Minas Gerais, no país chamado Brasil, como um quilombo urbano, e posteriormente reconhecido como um patrimônio imaterial e também reconhecido como patrimônio cultural da cidade de Belo Horizonte. O quilombo manzo ele não é formado somente por famílias e somente por famílias ligadas por questões sanguíneas. O quilombo manzo é um território aberto, onde já pessoas que estavam em situação de rua, pessoas que estavam numa marginalidade onde poderiam, se tivessem uma oportunidade, ter uma experiência de vida melhor. O quilombo manzo já abraçou muitas pessoas, o quilombo manzo abraça hoje muitas pessoas, acolhe muitas pessoas, é um território de acolhimento e é um território de pertencimento também, onde essas pessoas não têm a separação de não ter nascido ou não ser pertencente àquilo. É um território de total pertencimento. Quem habita, quem passa, se sente pertencente àquilo. E o Quilombo Manzo é um território também de envolvimento, onde a gente vê que os relacionamentos são fluidos, as famílias se adaptam e as pessoas são adaptáveis às próprias situações. É um território que se adaptou e que ainda se adapta a todas as violências, todas as dificuldades que hoje o país, né, o estado, a própria cidade, o próprio bairro, a própria rua apresenta para a gente, com todas as violências, todas as reais dificuldades de ser um quilombo, de ser um território de religião de matriz africana, de ser um candomblé, de ser uma capoeira, de ser uma senzala, de ser um território onde tem som, onde tem cheiro, onde tem cor, onde tem movimento e num lugar onde o bairro se desenvolveu para uma coisa quase parecida com uma burguesia brasileira, isso acaba sendo muito mal visto, sendo muito mal interpretado e sendo muito mal julgado pelas pessoas. Então é um território de resistência que hoje em 2020 segue com a mesma personalidade, com a mesma estrutura e se adaptando para cada vez melhorar, cada vez melhor abraçar e melhor envolver as pessoas. Vou botar farinha desse? É açúcar. É açúcar? É, esse açúcar é natural. Vem cá pra você ajudar a vovó. Uma coisa que você pode fazer, depois, já que você gosta muito de ficar no celular, é pesquisar a origem do grão de bico. Que a gente oferece para atender, então, ele está na culinária, né, das comidas dos liquices. Coloquei muito. É porque a gente não faz as coisas com medida, não. A gente mede no olho. Eu não sei medir olho. Medir no olho é você pegar assim e falar, não, dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo aí? Dá. Então tá bom, isso que é medir no olho. Dá? Dá pra todo mundo? Você tem que me ajudar a separar o que tá bom e o que não tá bom aí. Mas eu não sei o que tá bom e o que não tá bom. Aqui, vamos pegar. Olha aqui, qual desses aqui que tá diferente? Isso. Então tira ele. Vamos lá, Luan. Vem, Luan. A Jéssica chegou? Ô, gente, a Rafaela... Eu, Pedro, sou filho da Macota Kidoyalê, que é a Cássia Cristina, que dentro do candomblé, dentro da comunidade do Manzo,
recuperou o nome africano Kidoyale, ao qual ela responde hoje. Eu lembro muito dessa vivência minha, dessa relação minha com a semente, minha e dos meus irmãos. E a nossa casa tinha muita semente. Na casa do meu pai, não tanto, mas a casa da minha mãe, eram muitas sementes que ficavam amarradas em sacos de plástico transparentes. E aí, a gente, quando chegava clientes na casa da minha mãe, a gente, Pai Benedito virado, e aí para ele poder ter concentração para atender as pessoas, né, a gente queria chamar atenção pela idade que nós tínhamos e também porque a gente gostava de chamar a atenção das pessoas. Quando chegava, a gente gostava de que as pessoas chegassem na nossa casa, até porque a gente não ia na casa das pessoas, a gente só ia nos terreiros. Então, quando chegava pessoas, a gente achava que eram pessoas diferentes, que estavam chegando à nossa casa de outro lugar, de outros lugares. E aí a gente fazia de tudo para chamar atenção. Então, muitas das vezes, a gente brigava por causa disso. E aí a gente brigava, né, discutia, nunca tivemos agressão, mas a gente brigava muito. E aí atrapalhava a concentração e a bendição do Pai Benedito. Então ele batia a bengala no chão com muita força e a gente escutava e parava todo mundo. E aí nem precisava chamar, a gente escutava que o barulho da bengala batendo no chão era porque a gente tinha que ir e sentar lá aos pés do Pai Benedito. E aí a gente ia igual em fila indiana assim, sentava no pé do Pai Benedito, e aí ele pegava o mais velho e chamava o mais velho, e falava assim, por que vocês estão brigando? E aí o mais velho às vezes nem estava, porque ele era muito tranquilo, ele nem sabia do que nós estávamos brigando. Ele falava para o Pai Benedito, eu não sei não, porque eles começaram a brigar do nada. Aí o Pai Benedito falava para ele assim, mas é o senhor que tem que saber, senhorzinho. Porque é o senhor que é o mais velho aqui. E o senhor tem que cuidar deles. E se eles estão brigando, o senhor tem que saber o porquê que eles estão brigando. Se eles estão brigando, então é por causa do senhor. E aí o meu irmão ficava assim com o olho arregalado, com medo da bengala, porque ele falava batendo a bengala forte no chão. E aí ele falava assim, vai lá dentro, todo mundo. Vai os seis, eram seis. Vai os seis lá dentro. E aí mandava a gente trazer o saco de sementes. E aí nós pegávamos o saco de semente. E aí ele falava, mandava a minha irmã, a Joana, buscar a bacia, e a bacia era grande, pesada, e aí ele mandava pôr num cantinho lá e falava assim, coloca tudo na semente, na bacia, coloca toda a semente na bacia. E aí a gente virava a semente na bacia, e eu lembro que esse foi o primeiro contato. E aí a gente virava na semente, era milho, canjica, feijão fradinho, milho de pipoca, arroz, feijão preto. E aí misturava tudo. E aí ele falava assim com a gente, agora vocês vão ter que separar. E aí a gente tinha que separar a semente. E ele falava que a gente tinha que separar a semente rezando, porque a gente estava com muita força para brigar, então a gente tinha que ter força para rezar. E aí me ensinava, e aí ele punha a gente para poder separar a semente, rezando, e ele falava também para a gente assim, que nós tínhamos que compreender que nós precisávamos entender da necessidade da nossa mãe não estar ali para cuidar da gente e que nós éramos responsáveis um pelo outro. E que o que minha mãe estava fazendo ali era defendendo aquelas sementes ali.
que é o nosso jabaculê. E aí ele falava assim que como a gente estava com muito tempo para poder não respeitar o outro, não compreender a importância do outro, então era para a gente poder compreender a importância da semente. E aí colocava a gente para separar a semente e punha a gente para rezar. Só que o meu irmão, o Renato, que é o Lembogi, ele não sabia rezar e ele não gostava de rezar de jeito nenhum. E aí o Pai Benedito, eu sou a mais velha que o Lembogi, aí o Pai Benedito me chamava e falava por que ele não sabia rezar. E aí eu falava porque ele não gostava de rezar. Aí o Pai Benedito pegou e falou, então assim, vai rezar para ele até o dia que ele gostar de rezar. E aí eu tinha que rezar para mim e para o Renato. E aí todos nós três rezávamos, e aí o Renato não rezava. Então eu tinha que rezar para mim, separar minha semente. O Renato tinha que separar a semente dele sem rezar, mas eu também tinha que rezar para o Renato depois. E aí a gente só podia levantar da bacia depois que todas as sementes estivessem separadas e depois que eu tivesse rezado para todas as sementes do Renato. Então era assim, eu não chamo de castigo, ou pode ser castigo, mas era uma forma da gente entender que a gente precisa ensinar para o outro para que a gente não perca tempo na vida. E aí é muito melhor a gente ensinar para o outro do que a gente fazer para o outro. Porque o outro também pode contribuir com a gente para a gente poder garantir o mais rápido o nosso jabaculê. Porque a gente só podia, o Pai Benedito falava, vocês só vão comer a hora que vocês conseguirem separar, porque um grão faz com que o outro demore para cozinhar. E aí vocês vão ter que separar o seu jabaculê aqui, porque o que eu estou fazendo aqui é garantir ele. E vocês estão misturando as coisas. E aí isso para nós era uma lição. E aí depois, o que a gente fazia? A gente falava assim, quando ia brigar, falava assim, não vamos brigar não. Vamos pensar aqui, se a gente for brigar, nós vamos ter que separar a semente. Se a gente for separar a semente, a gente vai ter que rezar para o Renato. E o Renato vai demorar muito para rezar. E aí a gente vai demorar também muito para jantar. E nós não vamos brincar. Então a gente refletia muito, o Pai Benedito ensinava a gente a ter essa reflexão. Projeto Educação de Quilombo. Criações com a prática de uma alfabetização, aprovado na Política de Fomento à Cultura da cidade de Belo Horizonte.